Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 3 e o título da lição, A Criação Concluída. Está conosco mais uma vez o Michelson Borges, que é jornalista de profissão, ele também é pesquisador dos temas de criacionismo e também ele é o editor da Casa Publicadora Brasileira. Bem-vindo para mais uma vez. Prazer, pastor, estar com você novamente aqui. Vamos a anunciar rapidamente, como todos os esboços, que temos o próximo 1º de fevereiro. Anote isso em suas agendas, viu? 1º de fevereiro nós teremos uma Escola Sabatina web, uma conexão web com todos os nossos professores de Escola Sabatina, universitários, todos os que têm interesse no tema de criacionismo. Teremos aqui um bate-papo sobre o tema de criacionismo. O site será aovivo.adventistas.org e também será transmitido pelo canal executivo. Vamos a fazer uma oração, em seguida começamos com o nosso esboço. Bondoso Deus e Pai, nosso Criador, nós agradecemos mais uma vez o privilégio que temos de estar aqui para discutir, conversar a respeito de temas tão importantes sobre Tua Palavra, sobre o Teu poder criador e restaurador. Que Teu Santo Espírito esteja conosco aqui e também com as pessoas que nos assistem, a fim de que possamos compreender devidamente aquilo que Tu queres nos revelar em Tua Palavra. Amém. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Eu tenho aqui em minhas mãos uma lanterna. Para que serve a lanterna? Normalmente a lanterna se usa para iluminar lugares escuros, campamentos. Quem não usou uma lanterna em algum momento? A lanterna é um instrumento para iluminar. Deus é a luz, diz a Bíblia. E Ele criou a luz e Ele se fez a luz do mundo quando desceu esta terra para iluminar em meio do pecado. O foco da lição desta semana é conhecer o propósito de Deus ao criar o ciclo do tempo, e que é de 7 dias e que chamamos de semana. Vamos estudar sobre esse tema do ciclo semanal. E vamos passar rapidamente à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão do texto. Vamos dividir a lição em 2 partes. A primeira parte, que é criação da luz e criação também do ciclo semanal. E também a segunda parte, a semana da criação. Exatamente esses 2 pontos serão tocados nesse comentário. A pergunta seria, Deus criou no 4º dia as luminárias, né? A lua, o sol, principalmente. A pergunta é, será que todas as estrelas foram criadas naquele dia? Ou foi, que é o que diz a Bíblia? Como pode nos aclarar esse assunto, essa pergunta? O texto está em Gênesis capítulo 1, no verso 16. Diz assim: fez Deus os 2 grandes luzeiros, ou luminares, o maior para governar o dia, portanto o sol, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Os estudiosos, os teólogos, os que se debruçam sobre esse tipo de texto, eles entendem que essa frase, e fez também as estrelas, seria uma frase dita parentética, ou seja, colocada entre parênteses ali por Moisés, para recordar o leitor de que, além de Deus ter criado o sol e a lua, Ele criou também as demais estrelas do universo. Nós sabemos que o sol é uma estrela de 5ª grandeza. Existem estrelas muito maiores do que o nosso sol. E outras também menores que ele, né? Estrelas anãs vermelhas, as gigantes vermelhas, anãs azuis, enfim, estrelas de todo tipo. Muita criatividade de Deus em criá-las, né? Agora, a Bíblia sugere no livro de Jó, também lá em Hebreus capítulo 11, quando diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Segundo nós percebemos em textos assim, Deus criou também outros planetas, outros sistemas solares e, portanto, também outras estrelas. Seria estranho imaginarmos que naquela semana da criação Deus tivesse criado todo o universo ou todas as estrelas, até porque a luz de algumas estrelas está viajando já há bilhões de anos, chegando a nós nesse momento, né? Então isso quer dizer que elas estão a bilhões de anos-luz de distância. O universo é muito vasto, muito grande, e isso pressupõe, para o observador atento, né, que realmente Deus tem
criado muitos outros mundos, estrelas e planetas e galáxias, enfim, e sendo a Terra, então, o nosso sistema um desses. Lamentavelmente, nesse aqui o pecado acabou fincando raízes, mas também, pela graça de Deus, foi neste mundo, a pequena Terra, em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Enfim, há um texto na Bíblia que diz que as estrelas são incontáveis. No momento em que Deus chama Abraão para fora de sua tenda e diz: Abraão, conta as estrelas, se é que tu podes. Isso sugere que elas são incontáveis. Só que, pastor, durante muito tempo se achou na antiguidade que houvesse 5.000 e poucas estrelas. Achavam que poderiam ser contadas. Quando Galileu Galilei apontou seu telescópio para o céu, e depois disso vários telescópios foram cada vez mais aperfeiçoados, pôde-se perceber que elas realmente são incontáveis. Só em nossa galáxia há mais de 100 bilhões de estrelas. Uau! E galáxias há mais de 40 bilhões no universo. Então você multiplica 40 bilhões por 100 bilhões e você pode ter uma noção de quantas estrelas há ou se supõe haver no universo. E isso é um detalhe, né? Isso se chama infinito, né? Exatamente. Segundo a nossa concepção atual com os telescópios mais potentes, né? Quando se inventar mais potentes ainda, verão que é mais vasto do que se imaginava. Mas há um detalhe interessante. A Bíblia diz que Deus conta as estrelas e as conhece todas pelo seu nome. Isso me fala de um Deus carinhoso, de um Deus detalhista. E se você, querido telespectador, em algum momento teve dúvidas de que Deus o conheça, de que Deus conhece seus problemas, pense nisso. Se Deus conhece cada estrela, e elas são incontáveis, não conheceria os seres humanos, que são apenas 7 bilhões? Não conheceria a sua vida, sendo você o alvo do carinho de Deus, pelo fato de Ele ter morrido por você e não pelas estrelas? As estrelas falam de Deus, com certeza. E sem dúvida alguma que algumas sinais digitais de Deus nesta terra mostram que nós fomos criados por Deus. Observaremos algumas sinais da forma como Deus criou esta terra. No programa da semana passada nós falamos um pouquinho sobre alguns detalhes interessantes que encontramos na natureza. Por exemplo, falamos do pescoço da girafa, do sonar do golfinho, né, da engenharia do voo das aves. Nós poderíamos mencionar também a criação das plantas, por exemplo, né? A questão da fotossíntese. Nenhum laboratório do mundo consegue reproduzir tão eficazmente aquilo que as plantas fazem a todo momento. Transformar gás carbônico em oxigênio e alimentos para os seres humanos. E alimentos que são perfeitamente ajustados às nossas necessidades. Incrível. Você vê aí realmente uma cadeia e um planejamento muito bonitos, né? Que revelam um propósito inteligente. E no que diz respeito, por exemplo, à questão da informação genética, que tratamos aqui na introdução da lição com o Dr. Rui Vieira também um pouco, né? Você, ao estudar o genoma humano, olha que interessante, né? Ao estudar o genoma humano, o próprio coordenador do Projeto Genoma, chamado Francis Collins, que começou essa pesquisa como ateu, se converte, se torna cristão e escreve um livro chamado A Linguagem de Deus. Um outro autor que eu quero mencionar é Dr. Anthony Flew, autor deste livro aqui, Um Ateu Garante Deus Existe. Ele é conhecido como o maior filósofo ateu do século XX. Mas ao estudar a complexidade do universo e as evidências de design que há na criação, na vida, a informação complexa que existe dentro das células, no DNA, ele escreve esse livro aqui como o seu testamento, o último livro. Um Ateu Garante Deus Existe. Que maravilha. Anthony Flew terminou sua vida como um cristão. Amém. E ele chegou a Deus por meio da criação, não inicialmente pela Bíblia, porque ele não aceitava a Bíblia. Ele estuda a natureza, estuda as leis que regem o universo, estuda a complexidade do DNA, da vida, e ele se rende aos fatos. Isso não pode ser fruto do acaso, só pode ser realmente resultado de uma mente inteligente e de um Deus não só todo-poderoso, mas um Deus amoroso, que criou tudo com um propósito e fez tudo isso com muito carinho. A Semana da Criação, que é a segunda parte da lição, há uma pergunta: qual é o propósito do sábado, por exemplo, e que evidências nós temos de que os dias da criação tinham 24 horas como hoje, por exemplo? O criacionista bíblico, pelo menos usando de honestidade, ele tem que admitir que a observância do sábado tem tudo que ver com esse assunto de criação, de criacionismo, né? Porque o sábado foi estabelecido por Deus na origem, não é? Após 6 dias criativos em que ele trabalhou, fez, modelou, trouxe a existência, ele estabelece então o 7º dia como memorial dessa criação. Ele não colocou um local físico no espaço para que nós pudéssemos ir e assistir a vídeos, a ver monumentos que apontariam para a criação. Deus estabelece um templo no tempo. Não precisamos ir até ele vem até nós todas as semanas. E se
devidamente observado, como a Bíblia ensina, em Isaías 58, na própria vida de Jesus, como guardador do sábado que ele foi, o sábado aponta exatamente para a criação, porque ele é o memorial dessa criação. Agora, se os dias da criação não foram literais, de 24 horas, e tivessem sido, como alguns pensam, períodos de milhões de anos, ou milhares de anos, ou eras, tudo isso perderia o sentido. O próprio mandamento, o quarto mandamento, né, que está lá em Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, ele perderia todo o seu sentido, porque ali é dito o seguinte: lembra-te do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Jesus, que como nós já vimos na primeira lição, é o Criador do universo. O próprio Criador, quando esteve aqui, guardou o sábado. Ele realizou curas no sábado, ele promoveu eventos de libertação no sábado, mas nunca foi visto em sua carpintaria nesse dia. Então Cristo, ele estabelece o sábado na criação, como esse memorial dos seus atos criativos, e quando esteve na terra, deu exemplo também, ele mesmo, guardando o 7º dia, mostrando com isso que o sábado ele só tem sentido se a criação foi literal, 6 dias, 24 horas, e só tem sentido se você o observa para lembrar de Deus como Criador e o Redentor da humanidade. Amém. Efectivamente, Deus tinha planos específicos e há uma clara identificação do sábado com a criação. Agora, pastor, um detalhezinho adicional. Por que nós cremos que os dias da criação são literais e não eras? Nós temos algumas evidências, e uma delas vem da própria linguística, né? Quando você tem a palavra dia, que no hebraico é ion, precedida por um número, isso sempre será dia literal. Isso acontece 150 vezes no Antigo Testamento. Então você tem lá, e foi tarde de manhã o dia 1, foi tarde de manhã o dia 2. Essa construção na língua hebraica sempre se referirá a um dia literal de 24 horas. E de outra maneira podemos pensar também o seguinte, que se fossem, por exemplo, um dia equivalendo a 1000 anos, como alguns pensam que poderia ser a criação, teríamos sérios problemas aqui. Porque pense em um dia de 500 anos de exposição ao sol e 500 anos de trevas. Você teria os primeiros organismos já morrendo ali, né? As plantas, algumas delas dependem de polinizadores, aves ou insetos. Pense nas plantas sendo criadas 1000 anos antes e somente 1000 anos depois sendo criados os animais polinizadores. As plantas se extinguiriam. Então, pela lógica, pela linguística e pela coerência interna da Bíblia, só podemos concluir pela literalidade dos dias da criação. Vamos a passar rapidamente à terceira parte do nosso esboço, a aplicação do texto. A pergunta seria, que implicações tem tudo isso com nossa vida? Acreditar na Bíblia, que é a palavra de Deus, que em outras propostas que nós encontramos por ali. Como isso afetaria a nossa concepção da vida, por exemplo? A nossa visão criacionista, que vem da Bíblia, ela atribui sentido à existência. O que a Bíblia diz, em outras palavras e resumidamente falando, é o seguinte: não somos frutos do acaso. Não estamos aqui por um acidente cósmico, um Big Bang, ou por uma evolução casual de matéria inorgânica que teria dado origem à matéria orgânica. Não, nós somos frutos de um planejamento inteligente e criador e carinhoso de um Deus todo-poderoso. Então, quando nós admitimos e abraçamos a visão criacionista, toda a nossa vida passa a ter sentido. E nós passamos a ter uma visão carregada de esperança num futuro em que Deus vai recriar tudo o que foi destruído pelo pecado. Sem dúvida alguma. E para que todos nós possamos crescer saudavelmente como cristãos, nós precisamos de convicções claras. As convicções claras são extraídas da palavra de Deus. Se nós não estudamos a palavra de Deus, nossas convicções não estariam muito claras e nosso crescimento seria zero. Eu te convido a ler a Bíblia todos os dias. E uma boa oportunidade ao final desta lição, renovar nosso compromisso com o estudo da palavra de Deus. Não somente a palavra de Deus, a lição da escola sabatina também, uma ferramenta valiosa para estudar sistematicamente a palavra de Deus. Por que não tomas a decisão? Convida outros a ler a lição da escola sabatina, a ler a Bíblia todos os dias, a identificar-nos como Criador e ter convicções claras para crescer saudavelmente espiritualmente. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, muito obrigado pela palavra de Deus, pela convicção de que o Senhor tem um plano para cada um de nós. O Senhor foi nosso Criador, o artífice de todos os detalhes da obra criada. Abençoe o estudo da tua palavra e nossa decisão de estudar a tua palavra todos os dias. No nome de Jesus.
Amém. Amém.